A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de quarta-feira, 17 de janeiro de 2024, tem como título A Igreja como expressão visível e local. O texto bíblico encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Queridos, quais são as características ou marcas de uma igreja? Essa pergunta já recebeu e tem recebido aí diferentes respostas ao longo dos séculos. O assunto é importante, pois somente definindo aí quais são as marcas da igreja verdadeira é que podemos nos avaliar como igreja e avaliar aí outras igrejas também. Somente assim nós podemos estabelecer quais instituições ainda servem a Cristo e com seus membros nós devemos ter comunhão. Quais instituições nunca foram ou deixaram de ser igreja? Como diz a Confissão de Fé de Westminster, que diz assim: as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Algumas têm degenerado ao ponto de não serem mais igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus, segundo a vontade dele mesmo. Uma das propostas, queridos, mais antigas acerca das marcas de uma igreja é extraída dos credos antigos e afirma que as marcas da igreja são santidade, unidade, catolicidade e apostolicidade. Segundo essas marcas, a igreja deve ser caracterizada principalmente pela pureza e pela união dos seus membros. Além disso, a Igreja do Senhor Jesus Cristo é uma e a mesma, apesar das diferentes placas, e ela encontra-se em todos os lugares do mundo, pois é universal. Também a Igreja é pautada pelo ensino dos apóstolos, conforme encontramos na Bíblia Sagrada. A resposta dos reformadores no século XVI é que a Igreja deve ter como marcas distintivas. Primeiro, a fiel pregação da palavra de Deus. Segundo, a correta administração aí das ordenanças de Jesus. Alguns reformadores também acrescentaram o fiel exercício da disciplina como uma terceira marca. Há algum tempo, queridos, um pastor americano, Mark Dever, escreveu um livro e começou um movimento chamado 9 Marcas, em que ele defende que as marcas de uma igreja saudável são: primeiro, pregação expositiva; segundo, teologia bíblica; terceiro, o evangelho; quarto, um entendimento bíblico de conversão; quinto, um entendimento bíblico de evangelização; sexto, um entendimento bíblico da membresia da igreja; sétimo, disciplina bíblica na igreja; oitavo, interesse pelo discipulado e crescimento; e nono, liderança bíblica na igreja. No segundo versículo de 1 Coríntios, conforme nós lemos, Paulo também fala sobre algumas características da igreja. O objetivo, queridos, é ensinar os coríntios, já na introdução da sua carta, que eles deveriam de adequar a certas marcas, se quisessem aí continuar sendo uma igreja. Então nós devemos observar que Paulo não está fazendo teologia, e seu objetivo não é ser completo, mas sim instruir aqueles irmãos a que fossem uma igreja mais agradável a Deus. Então as marcas que Paulo levanta em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 são que a igreja é de Deus, que a igreja é local, que a igreja é composta pelos chamados para ser santos, que a igreja é católica, ou melhor, universal, que a igreja é composta por pessoas que invocam o nome de Cristo, que a igreja é composta por pessoas que se submetem a Cristo como Senhor e que a igreja é una. Deus abençoe a sua vida.
e uma ótima quarta-feira a todos.